O sol do final da tarde iluminava a varanda ampla da casa em Goiânia, onde Virgínia Fonseca costumava gravar seus stories. O burburinho da cidade ecoava ao longe, misturado ao canto dos pássaros que sobrevoavam os jardins bem cuidados do condomínio fechado. Do lado de dentro, a movimentação era outra. Crianças correndo, a equipe de produção preparando câmeras para mais uma gravação e Zé Felipe revisando letras de músicas em seu estúdio improvisado. Virgínia, mesmo acostumada com a rotina agitada, carregava consigo uma curiosidade que naquele dia parecia maior do que de costume. Não era novidade que a vida de casada com um cantor sertanejo trazia desafios, mas naquela semana algo a deixava inquieta. O comportamento de Zé estava diferente, mais distraído, mensagens chegando no celular em horários incomuns e aquele jeito de virar o aparelho para baixo sempre que ele o deixava sobre a mesa. No jantar da noite anterior, na companhia dos sogros e dos filhos, Virgínia percebeu que Zé recebia notificações sucessivas no WhatsApp. Ele sorria, mas evitava olhar para ela. As conversas eram rápidas, quase escondidas. Aquilo ficou martelando em sua mente. "Será que estou exagerando?" murmurou, enquanto arrumava os cabelos diante do espelho. A insegurança de quem vive sob os olhos de milhões nas redes sociais sempre foi uma sombra constante. Cada atitude, cada palavra, poderia virar pauta em páginas de fofoca. Mas além disso havia o coração, a confiança que sustentava a vida a dois. E naquele momento, a confiança parecia frágil. Naquela tarde, quando Zé saiu para uma reunião no estúdio central da produtora, esquecendo o celular sobre a mesa da sala, Virgínia se viu diante de um dilema. O aparelho brilhava com a tela acesa, notificações ainda aparecendo. O toque era irresistível. Aproximou-se devagar, sentindo o coração acelerar. As vozes da equipe de gravação vinham de longe, mas ali, sozinha, o silêncio era ensurdecedor. "Não devo, mas preciso saber." Tassindushi sussurrou, mordendo os lábios. Pegou o celular. Não tinha senha, afinal, eles sempre confiaram um no outro. Mas naquele instante, abrir aquela tela parecia atravessar uma fronteira perigosa. Rolou os dedos nervosos sobre a tela e abriu o aplicativo de mensagens. Ali estavam dezenas de conversas, amigos, produtores, familiares. Nada fora do normal, mas uma delas chamava a atenção. O nome não era salvo, apenas um número desconhecido com DDD de São Paulo. Havia mensagens recentes, curtas, acompanhadas de emojis sugestivos. Virgínia engoliu em seco. As palavras se embaralhavam diante dos olhos. "Chegando amanhã, não conta nada." O coração disparou. O chão pareceu sumir. Por um instante, quis desligar o celular e fingir que nada havia acontecido. Mas algo mais forte a puxava. Precisava entender quem estava por trás daquelas mensagens. Abriu a conversa inteira, percorrendo para cima. Encontrou risadas, trocas rápidas de áudios apagados e uma foto. Uma mala em um saguão de aeroporto. Sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. A dúvida se transformava em medo, mas também em raiva. A vida perfeita mostrada nos stories poderia desmoronar de uma hora para outra. E pior, diante de milhões de seguidores prontos para comentar, julgar, compartilhar. Nesse momento, a porta se abriu. Era Poliana, sogra de Virgínia, trazendo uma bandeja com café e bolo de milho recém-saído do forno. O cheiro doce invadiu a sala, mas a presença repentina fez Virgínia quase deixar o celular cair. "Uai, fia, tá tudo bem?" perguntou Poliana, observando a nora nervosa. Virgínia, com um sorriso forçado, colocou o celular de volta sobre a mesa. "Tá sim, só tava vendo se era importante. Zé deixou aqui." Poliana a encarou por alguns segundos, como se pudesse enxergar além da máscara que Virgínia usava, mas preferiu não insistir. "Esse menino vive esquecendo as coisas. Mas cê sabe, né? Ele é coração aberto. Confia nele." Aquelas palavras ecoaram como um peso ainda maior. Confiar. Era justamente isso que estava em jogo. Sozinha novamente, Virgínia respirou fundo. Sabia que não podia compartilhar aquilo com ninguém, nem mesmo com as amigas mais próximas. Qualquer deslize viraria escândalo em minutos, mas a angústia a consumia. Decidiu que precisava de respostas, e rápido, antes que criasse um monstro maior dentro da própria mente. Ao anoitecer, Zé voltou animado, falando sobre a nova música que gravaria com um parceiro famoso. O brilho nos olhos dele parecia genuíno, mas Virgínia agora
Enxergava cada gesto com desconfiança. Será que era possível sorrir tão abertamente escondendo algo? Durante o jantar, tentou sondá-lo com perguntas sutis. E aí, quem falou com você hoje? Te mandaram mensagem do estúdio? Mas Zé respondia de forma vaga, desviando. Ou será que era apenas impressão dela? Naquela noite, deitada ao lado dele, sentiu-se dividida. O homem que amava, pai de seus filhos, parecia o mesmo de sempre. Mas a semente da dúvida estava plantada e crescia a cada minuto. Virgínia sabia que dali em diante não havia mais volta. No escuro do quarto, abriu os olhos e fitou o teto. Estava prestes a iniciar uma jornada de descobertas que poderia mudar não apenas sua relação, mas a forma como o Brasil inteiro a enxergava. E no fundo sabia. A reação de Zé quando soubesse que ela havia bisbilhotado o celular poderia surpreender de maneiras inimagináveis. Na manhã seguinte, Goiânia acordava sob um céu limpo e azul, típico da primavera. Virgínia, ainda com o coração acelerado pelas descobertas da noite anterior, tentava manter a rotina. O cheiro de pão de queijo recém-assado vinha da cozinha, onde a cozinheira da família preparava o café. As crianças corriam rindo pela sala, inocentes à tempestade que se formava na mente da mãe. Zé Felipe, como de costume, desceu as escadas de chinelo, short e camiseta simples. Beijou os filhos, abraçou Virgínia e sentou-se à mesa como se nada tivesse acontecido. Ela, por sua vez, disfarçava o olhar tentando controlar o nervosismo. Era como se houvesse uma muralha invisível entre os dois, construída pela verdade que apenas ela conhecia. Hoje vou para o estúdio mais cedo, disse Zé mordendo um pedaço de pão de queijo. O Pedro vai passar lá, vamos fechar a letra nova. Virgínia assentiu, mas as palavras ecoavam de forma estranha. Pensava no número de São Paulo, nas mensagens misteriosas e se perguntava: será que é mesmo só música? Quando ele saiu, a sensação de vazio tomou conta da casa. Virgínia pegou o celular novamente, mas dessa vez não havia deixado pistas abertas. A tela bloqueada parecia um muro intransponível, e ela sabia que não podia arriscar outra invasão. Se fosse pega, a confiança poderia ruir ainda mais rápido. Em meio à angústia, decidiu ligar para uma amiga de infância, Ana Clara, que morava em Belo Horizonte. Era uma das poucas pessoas em quem confiava de verdade, justamente por estar fora do círculo de fofocas digitais. Amiga, tô com uma coisa aqui engasgada. Começou hesitante. Ana Clara, com sua voz calma e mineira, respondeu: pode falar, Vi. Cê sabe que comigo não tem julgamento. Virgínia contou em detalhes sobre o celular, as mensagens, o número desconhecido. Do outro lado da linha, o silêncio pesou. Até que Ana Clara disse: olha, Vi, pode ser muita coisa. Às vezes é coisa de trabalho mesmo. Esses produtores vivem viajando, marcam encontro em aeroporto. Mas também pode ser algo que você precisa esclarecer de frente com ele. Mas como, Ana? Se eu falar que mexi no celular, ele vai virar e dizer que eu invadi a privacidade dele. Melhor isso do que viver roendo por dentro. As palavras da amiga atingiram fundo. Mas a coragem ainda parecia distante. Naquela tarde, enquanto gravava vídeos para o canal no YouTube, Virgínia percebeu que a espontaneidade estava desaparecendo. Os sorrisos eram forçados, as falas ensaiadas. A equipe notou a diferença. Até mesmo os seguidores começaram a comentar: tá tudo bem, Vi? Você parece meio triste. O peso do segredo já não era só interno. Transbordava nas câmeras, nos olhares, nas entrelinhas. No final do dia, enquanto editava os stories, recebeu uma mensagem anônima no direct do Instagram. Uma conta sem foto, sem nome. Apenas um usuário recém-criado. A mensagem dizia: você sabe menos do que imagina. Ele não é quem parece ser. Virgínia gelou. Seria coincidência, trollagem the hater, ou alguém tentando abrir seus olhos. Mostrou a tela para Ana Clara via print e a amiga respondeu rápido: cuidado, Vi. Isso pode ser alguém querendo te manipular, mas também pode ser alguém que sabe de alguma coisa. O coração de Virgínia batia forte. Não bastasse a dúvida sobre as mensagens no celular, agora havia essa sombra misteriosa nas redes sociais. Era como se a vida real e o mundo virtual se unissem para conspirar contra sua paz. Naquela noite, quando Zé voltou do estúdio, parecia ainda mais animado. Mostrou trechos da nova música. Falou do show que fariam em São Paulo, planejou viagens. Mas Virgínia, mesmo sorrindo, mal conseguia acompanhar. A frase do direct ecoava em sua mente: ele não é quem parece ser. Depois que todos dormiram,
ela pegou o próprio celular e começou a investigar. Anotou o número de São Paulo que havia visto no aparelho de Zé. Procurou no Google, em aplicativos de consulta, em redes sociais. Nada concreto surgia, apenas indícios de que o número realmente estava ligado a alguém que viajava com frequência. De repente, uma notificação apitou. Uma nova mensagem do mesmo usuário anônimo. Se quiser saber a verdade, esteja em São Paulo no próximo fim de semana. Hotel Central Plaza, 15 horas. Virgínia sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Agora tinha uma escolha: ignorar e confiar cegamente ou arriscar-se numa jornada de descobertas que poderia mudar tudo. Sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas o instinto gritava mais alto. A verdade estava próxima. E ao contrário do que imaginava, talvez a maior surpresa não fosse sobre Zé Felipe, mas sobre ela mesma e até onde estava disposta a ir para proteger sua família e sua própria imagem diante de milhões de seguidores. Os dias seguintes foram uma mistura de ansiedade e silêncio forçado. Virgínia se dividia entre gravar seus conteúdos para o YouTube e o Instagram, cuidar das crianças e, ao mesmo tempo, tentar agir como se tudo estivesse normal diante de Zé Felipe. Mas por dentro, o peso da mensagem misteriosa a corroía. Enquanto o país acompanhava nas redes os novos projetos do casal, com direito a hashtags nos trending topics do Twitter, Virgínia escondia a verdade de milhões de seguidores. A vida perfeita exibida nos stories agora era só fachada, uma encenação necessária para manter o império que construíram juntos. Na quarta-feira, Zé reparou. Sentado no sofá da sala, violão no colo, ele a observou caminhar de um lado para o outro, mexendo no celular, distraída. "Ô, moça, você tá diferente esses dias, viu?" disse ele, com aquele jeito simples e direto. "Tá com alguma coisa na cabeça?" Virgínia engoliu em seco. O instinto era confessar tudo ali. Dizer que tinha visto as mensagens, que alguém a estava procurando no Instagram. Mas a voz não saiu. "É só cansaço, Zé. A rotina tá puxada." Ela forçou um sorriso. Ele não pareceu convencido, mas não insistiu. Voltou a dedilhar o violão, cantarolando uma melodia nova. A música preenchia a sala, mas para ela soava distante. Na madrugada de quinta, Virgínia acordou assustada. O celular vibrou sobre a mesa de cabeceira. Era outra mensagem do perfil anônimo. "Não deixe que ele te engane. O encontro em São Paulo é a sua chance de ver tudo com seus próprios olhos." Sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele. Ao olhar para o lado, viu Zé dormindo profundamente, rosto tranquilo, sem sinais de culpa. Era quase impossível acreditar que aquele homem guardava algum segredo obscuro, mas as dúvidas insistiam. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com Poliana e Leonardo, sogros que sempre estavam por perto, Virgínia se viu em mais uma encruzilhada. Eles conversavam animados sobre uma festa no interior de Goiás, lembrando histórias antigas da família. O ambiente era leve, cheio de risadas. Porém, quando Poliana comentou: "Esse menino é coração puro, Vi. Às vezes até ingênuo. Confia no seu marido, que ele não te dá motivo, não." Virgínia quase deixou a xícara cair. E se justamente essa ingenuidade fosse a cortina para algo maior? O coração dela se dividia entre a confiança da família e a suspeita crescente dentro de si. Naquela tarde, gravou uma sequência de stories. Mas no fundo estava decidida. Iria para São Paulo. Precisava ver com os próprios olhos. Mandou mensagem para Ana Clara: "Amiga, vou arriscar. Não dá mais para viver nessa angústia." A amiga tentou dissuadi-la, lembrando dos riscos, do perigo de cair em uma armação ou até em chantagem. Mas Virgínia estava firme. Comprou uma passagem de avião para o sábado, alegando para Zé que teria uma gravação especial, em parceria com uma marca de beleza. Ele acreditou sem levantar suspeitas. Na sexta-feira, o clima em casa ficou ainda mais pesado. Zé percebia o distanciamento da esposa. Tentava animá-la com piadas, carinhos. Até planejou um jantar fora, num restaurante tradicional da cidade. Sentados em uma mesa discreta, degustando um prato de arroz carreteiro com picanha, Virgínia olhava para o marido e se perguntava: "E se for só paranoia? E se eu estiver prestes a destruir tudo sem motivo?" Mas ao mesmo tempo lembrava das mensagens, da mala no aeroporto, do convite anônimo. Algo dentro dela dizia que não era imaginação. Na manhã de sábado, arrumou uma mala pequena, apenas com roupas simples e o necessário para passar um dia fora.
Despediu-se de Zé e das crianças com um beijo rápido, tentando não demonstrar nervosismo. Pegou o carro e seguiu rumo ao aeroporto de Goiânia. O voo para São Paulo parecia interminável. As nuvens passavam pela janela, mas a mente de Virgínia estava em outro lugar, imaginando os cenários possíveis. Traição, armação de hater, chantagem de alguém do passado. Ou quem sabe, apenas um trote cruel. Ao desembarcar em Congonhas, sentiu o peso da cidade grande. O movimento frenético de carros, buzinas, pessoas correndo para compromissos. Pediu um carro por aplicativo e seguiu rumo ao Hotel Central Plaza, na região da Bela Vista, conforme a mensagem orientava. O coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. Chegando ao hotel, respirou fundo. Estava diante do maior dilema da sua vida. Se entrasse, poderia descobrir segredos que mudariam tudo. Se desistisse, viveria eternamente atormentada pela dúvida. E naquele instante outra mensagem chegou. Suba para o quarto 708. A verdade está aqui. Virgínia tremeu da cabeça aos pés. Estava prestes a cruzar uma linha sem volta. O corredor do 7º andar do Hotel Central Plaza estava silencioso, iluminado por lâmpadas frias que realçavam a impessoalidade do espaço. Virgínia caminhava devagar, mala de mão puxada ao lado, coração acelerado. O som dos saltos contra o carpete parecia ecoar mais alto do que deveria. Cada passo era um peso. Cada número de porta que passava, 702, 704, 706, aumentava a ansiedade. Parou diante da porta 708. Inspirou fundo, fechou os olhos por alguns segundos e apoiou a mão na maçaneta. Pensou nas crianças em Goiânia, no olhar de Zé Felipe ao se despedirem, na sogra dizendo que ele era um coração puro. Um turbilhão de memórias que quase a fez recuar, mas a curiosidade misturada com medo a empurrou para a frente. Bateu 3 vezes, silêncio. Bateu novamente. A maçaneta girou lentamente e a porta se abriu. Uma mulher de cerca de 30 anos, cabelo castanho escuro, óculos discretos e um semblante firme apareceu. Não era uma fã, tampouco alguém do mundo sertanejo. Virgínia ficou imóvel. Você é a Virgínia, disse a mulher em tom baixo, quase formal. Entra, por favor. O quarto era simples. Cama de casal arrumada, cortinas fechadas, cheiro de café recém-passado. A mulher ofereceu uma cadeira perto da janela. Virgínia sentou-se, mãos trêmulas, olhando em volta como quem busca pistas. Quem é você? E por que me chamou aqui? Disparou. A mulher respirou fundo. Meu nome é Mariana. Trabalho em uma agência de marketing digital em São Paulo. Eu precisava falar com você, mas não podia arriscar mandar do meu perfil verdadeiro. Virgínia estreitou os olhos. Agência de marketing? O que isso tem a ver com meu marido? Mariana abriu uma pasta de documentos, retirou alguns papéis e mostrou à influenciadora. Prints de conversas de WhatsApp, comprovantes de transferências bancárias, agendas de viagens. Todos tinham um nome em comum. Um empresário que recentemente havia fechado contratos com Zé para patrocínios musicais. O problema não é o Zé em si, explicou Mariana. É esse empresário. Ele tem envolvimento com negócios obscuros e está tentando usar a imagem do seu marido para lavar dinheiro em contratos fictícios. Virgínia ficou paralisada. Não era nada do que havia imaginado. Traição, amantes, segredos pessoais. Mas agora o peso era outro. Algo muito maior que poderia destruir não só a vida deles, mas a reputação construída diante de milhões. Por que você está me mostrando isso? Perguntou desconfiada. Porque eu tentei denunciar internamente e fui silenciada. Descobri que algumas mensagens que você viu no celular do Zé foram enviadas por intermediários desse empresário. Eles usam linguagem sugestiva justamente para criar confusão, como se fosse algo pessoal. Se você cair na armadilha e expor isso sem provas, eles te destroem. Virgínia sentiu as pernas tremerem. Agora tudo parecia ainda mais confuso. A voz de Mariana soava convincente. Mas como acreditar em alguém que havia surgido do nada? Você pode provar que o Zé não tem culpa? Farsi nasce possível mapia afastada e pressionou. Mariana entregou um pendrive. Aqui tem documentos que mostram as movimentações. O nome dele está sendo usado como fachada, mas ele não sabe de nada. A mente de Virgínia girava. Se fosse verdade, estava diante de uma conspiração maior do que jamais imaginara. Se fosse mentira, poderia estar caindo em um golpe. O maior dilema agora era confiar na estranha ou proteger-se afastando-se daquilo.
Enquanto guardava o pendrive na bolsa, o celular vibrou. Era uma mensagem de Zé. Chegou bem, Mo. Boa sorte na gravação, te amo. O contraste entre a simplicidade da mensagem e a gravidade da situação fez lágrimas brotarem em seus olhos. O que você quer de mim, afinal? Peresginkuna Kuntazin da Stati perguntou. Mariana a encarou firme. Quero que você me ajude a expor a verdade. Mas não pode ser agora. Preciso da sua influência para tornar público no momento certo. Até lá, proteja o Zé. Ele pode ser usado como bode expiatório. O peso da responsabilidade caiu sobre Virgínia. Não era apenas uma esposa com ciúmes. Agora, era uma mulher diante de uma escolha que poderia mudar o rumo de sua família e da carreira do marido. Antes de sair do hotel, olhou para Mariana e perguntou: "E se eu estiver sendo enganada?" A mulher apenas respondeu: "Então você já não tem nada a perder." Na volta ao aeroporto, a cabeça de Virgínia era um redemoinho. Se confiasse em Mariana, poderia estar se envolvendo em algo perigoso. Se ignorasse, correria o risco de ver o nome da família arrastado para escândalos ainda maiores. No avião, olhando pela janela, decidiu guardar o pendrive em segredo, sem contar nada a Zé por enquanto. Precisava de tempo, mas sabia que o simples ato de ter aceitado aquela reunião já mudara o rumo de sua vida. O avião pousou em Goiânia no início da noite de domingo. O calor abafado contrastava com o vento frio que soprava pelas janelas abertas do carro de aplicativo, que levou Virgínia de volta ao condomínio. Enquanto observava as luzes da cidade passarem rapidamente, sentia o coração apertado. Estava voltando para casa com mais perguntas do que respostas. Ao atravessar o portão da mansão, encontrou Zé Felipe na sala, deitado no sofá com os filhos aninhados ao lado, assistindo a um desenho. O sorriso dele ao vê-la entrar foi imediato, genuíno, sem nenhuma sombra de suspeita. "Ô, Mo, que bom que você voltou", disse, levantando-se para abraçá-la. Como foi a gravação? Virgínia forçou um sorriso. "Foi tranquilo?" Deu tudo certo. Guardou a mala discretamente, escondendo o pendrive no fundo do armário do closet. Só de pensar no que carregava ali, sentia um peso no peito. Durante o jantar, Zé falava animado sobre um convite para cantar em uma grande festa em São Paulo na semana seguinte. Leonardo, o pai, passaria por lá também e o clima era de expectativa positiva. Mas, para Virgínia, cada menção à cidade soava como um lembrete incômodo do encontro no hotel. Naquela noite, deitada ao lado do marido, ela se remexia inquieta. O rosto de Mariana não saía da memória. E se tudo fosse verdade? E se ele estivesse sendo manipulado? Ao mesmo tempo, uma voz interna sussurrava: "E se você caiu em uma armação e agora está colocando sua família em risco?" Na manhã seguinte, enquanto tomava café com Poliana, percebeu o olhar desconfiado da sogra. Sempre atenta, a mãe de Zé parecia notar cada detalhe. "Você anda meio distante. Tá acontecendo alguma coisa?" Perguntou, mexendo o café devagar, como quem tenta tirar a verdade aos poucos. Virgínia respirou fundo. "Já notou cansada, Poliana. É muito trabalho, gravação, evento." Mas a sogra não parecia convencida. "Cansaço a gente entende. Mas o jeito que você olha pro Zé mudou. Eu conheço o olhar de uma mulher preocupada." As palavras atingiram fundo. Virgínia desviou o olhar, fingindo arrumar a mesa. Não podia abrir a boca não naquele momento. Nos dias seguintes, a rotina digital também começou a pesar. Seus seguidores, sempre atentos, começaram a notar a diferença. Comentários pipocavam nos vídeos e nos stories. "Tá tudo bem com você e o Zé? Você parece mais séria. Cadê aquele sorriso de sempre? Conta pra gente o que tá rolando." As mensagens aumentavam a sensação de claustrofobia. Era como se milhões de olhos estivessem vigiando cada passo, esperando que qualquer deslize se transformasse em manchete de fofoca. Para disfarçar, Virgínia investia em gravações mais produzidas, cortes de vídeos rápidos, falas ensaiadas. Mas a espontaneidade, marca registrada que a fez conquistar tantos fãs, estava cada vez mais distante. Na quinta-feira, Zé recebeu uma ligação de um empresário paulista. Atendeu no viva voz sem perceber que a esposa estava por perto. Do outro lado, uma voz masculina dizia: "Fica tranquilo, Zé, o contrato já está fechado. O dinheiro vai cair na conta da produtora semana que vem. É só assinar os papéis quando chegar aqui." Virgínia gelou. A ligação parecia se encaixar perfeitamente na narrativa de Mariana.
O uso da imagem de Zé em contratos suspeitos. O detalhe sobre São Paulo. Tudo fazia sentido demais para ser coincidência. Assim que desligou, ela não aguentou. Que contrato é esse, Zé? Ele respondeu naturalmente. Ah, nada demais. Um patrocínio para divulgar a música nova. Essas coisas sempre passam pela produtora. Mas para Virgínia, a naturalidade soou como ingenuidade. Será que ele realmente não sabia o que estava acontecendo? Ou estava escondendo? Naquela noite, sozinha no closet, ela pegou o pendrive, conectou ao notebook pessoal e abriu as pastas. Ali estavam planilhas, conversas impressas em PDF, contratos com valores exorbitantes, todos assinados por empresas que pareciam de fachada. O nome de Zé aparecia repetidamente, mas como embaixador de campanhas que nunca existiram. As mãos de Virgínia tremiam. Mariana não tinha mentido. Mas até que ponto aquilo era verdade absoluta? E, principalmente, o que fazer agora? Denunciar? Confrontar o marido? Ou continuar fingindo até ter certeza? Enquanto fechava o notebook, lágrimas escorriam silenciosas. Pela primeira vez, Virgínia percebeu que o maior obstáculo não era apenas descobrir a verdade sobre Zé, mas decidir até onde estava disposta a ir para protegê-lo e proteger a si mesma do colapso público que poderia vir. A semana seguinte começou com uma enxurrada de compromissos. Gravações, reuniões com marcas, entrevistas já agendadas. Para qualquer pessoa de fora, a rotina parecia a mesma de sempre. Uma influenciadora bem-sucedida, mãe dedicada, esposa de um cantor famoso. Mas por dentro, Virgínia sentia como se estivesse vivendo em uma prisão invisível. Cada vez que olhava para Zé, o sorriso aberto dele era como uma faca de dois gumes. Havia amor e confiança, mas também uma sombra de ingenuidade que a deixava angustiada. Ele seguia gravando músicas, falando sobre shows e projetos, enquanto ela carregava o peso do pendrive escondido no closet. Os seguidores não diminuíam a pressão. Nos comentários dos vídeos, a curiosidade crescia. Vocês brigaram? Tá rolando crise? Poeta Virgínia tá estranha. Não tá rindo mais como antes. Alguns perfis de fofoca começaram a soltar matérias sugerindo uma fase turbulenta no casamento. A imprensa especializada em celebridades farejava mudança de energia e tratava de criar narrativas que aumentavam ainda mais a desconfiança do público. Virgínia tentava disfarçar, mas a tensão começava a transparecer em pequenos detalhes. No último vídeo gravado para o canal, a voz dela falhou em alguns momentos. Os olhos pareciam distantes. Até a equipe de edição comentou em tom baixo que era preciso cortar trechos demais para que a gravação ficasse convincente. Na terça-feira, a situação ficou ainda mais complicada. Zé chegou em casa empolgado, contando que o empresário de São Paulo havia confirmado uma reunião importante para alinhar o lançamento de uma campanha. Era exatamente o mesmo nome que aparecia nos documentos do pendrive. Virgínia tentou esconder o choque, mas sua expressão denunciou. Tá tudo bem? Silma perguntou Zé, reparando. Você não parece feliz com a novidade. Ela respirou fundo. É só que essas coisas de contrato às vezes me deixam preocupada. Você confia tanto nesses empresários? Ele sorriu tranquilo. Confio porque sempre deu certo. E você sabe, Mo, a gente já passou por tanta coisa juntos. Eu não ia esconder nada de você. As palavras foram como facas. Parte dela queria acreditar plenamente, mas a lembrança das provas no pendrive não permitia. A sensação de estar sendo injusta se misturava com a de estar protegendo o marido de algo que ele nem imaginava. À noite, enquanto ele dormia, Virgínia chorou em silêncio. O celular vibrou sobre a mesa de cabeceira, trazendo uma nova mensagem do perfil anônimo. O tempo está acabando. Se você não agir, eles vão usar o nome dele no contrato da semana que vem. Virgínia sentiu as mãos suarem. Agora não era mais só uma dúvida. Era um ultimato. Tinha nas mãos informações que poderiam salvar Zé de uma armadilha, mas também sabia que, se tomasse qualquer passo errado, poderia destruir a confiança entre eles. No dia seguinte, ao levar as crianças para brincar na área externa do condomínio, foi abordada por uma vizinha que também era influenciadora. Com um sorriso malicioso, ela comentou: Vi, tá tudo bem mesmo. Vi umas coisas na internet. O pessoal tá dizendo que você e o Zé não tão bem. Virgínia sorriu de canto, tentando disfarçar. As pessoas inventam demais. A gente tá bem, sim. Mas por dentro, a sensação era de sufocamento.
Até mesmo os mais próximos estavam começando a notar. E se não tomasse uma decisão logo, a situação sairia do controle. Naquela noite, sozinha novamente com o pendrive em mãos, Virginia se encarou no espelho. A mulher que via refletida parecia mais velha, cansada, como se tivesse envelhecido anos em poucos dias. Já não era apenas sobre confiança ou desconfiança. Era sobre proteger a família de um escândalo que poderia explodir a qualquer momento. Ela sabia que precisava escolher entre dois caminhos: confrontar Zé imediatamente e arriscar a relação, ou seguir investigando sozinha, carregando o peso de um segredo que a cada dia parecia mais insuportável. No fundo, uma certeza se formava. Qualquer que fosse a escolha, a reação dele seria definitiva e poderia surpreendê-la de um jeito que mudaria suas vidas para sempre. A quinta-feira amanheceu com uma surpresa desagradável. Assim que abriu o celular, Virginia foi bombardeada por notificações de sites de fofoca e perfis de celebridades. Manchetes estampavam: crise no casamento de Virginia e Zé Felipe. Influenciadora aparece abatida e preocupa fãs. Será o fim de um dos casais mais comentados da internet? O estômago dela revirou. Era como se todos os medos que vinha tentando esconder tivessem ganhado forma diante de milhões. Bastou uma sequência de stories em que seu sorriso não parecia natural para que a máquina de rumores entrasse em ação. No café da manhã, Zé já havia visto as matérias. Jogou o celular sobre a mesa, visivelmente irritado. Tá vendo? A gente não pode nem respirar diferente que inventam coisa. Passou a mão no rosto, suspirando fundo. Mas eu também percebi que você não tá bem. Me fala, Vi. O que tá acontecendo? Ela congelou. Os olhos dele estavam fixos, sinceros, pedindo uma resposta. Por um momento pensou em abrir tudo. O número estranho, Mariana, o pendrive. Mas o medo de parecer paranoica, ou pior, de perder a confiança dele, a fez recuar. É só pressão, Zé. Muita coisa ao mesmo tempo. Rede social, cobrança, os meninos pequenos. Tá me desgastando. Zé balançou a cabeça, sem parecer totalmente convencido. Eu tô aqui para te ajudar, Mo. Você não precisa carregar tudo sozinha. As palavras dele a cortaram. Ele realmente não fazia ideia do peso que ela estava suportando. Durante o dia, a pressão externa aumentou. A assessoria da família ligou várias vezes, preocupada com a repercussão. Sugeriram que o casal gravasse um vídeo juntos para mostrar união e acalmar os fãs. Virginia topou, mas a câmera parecia um inimigo. No vídeo, os dois riam e se abraçavam, mas por dentro ela sentia que tudo era encenação. Quando a gravação terminou, correu para o quarto, fechou a porta e respirou fundo. O celular vibrou novamente. Era outra mensagem do perfil anônimo. O contrato será assinado na segunda-feira. Se não fizer nada, será tarde demais. O coração disparou. Não havia mais tempo para indecisões. Mas o dilema era insuportável. Se falasse agora, Zé poderia achar que ela estava inventando coisas ou que havia perdido a confiança nele. Se esperasse, corria o risco de vê-lo envolvido em um escândalo que poderia acabar com a carreira dele. No jantar, Poliana percebeu o clima pesado. Fanny Maurice César. Vocês precisam conversar direito. O silêncio de vocês está maior que qualquer fofoca da internet. Zé tentou mudar de assunto, mas o olhar dele não desgrudava de Virginia. Depois que todos foram dormir, ele entrou no quarto devagar, fechou a porta e disse com firmeza: Vi, eu te conheço. Tem alguma coisa que você não está me contando. E eu quero saber agora. Ela sentiu as pernas tremerem. O momento que vinha adiando parecia inevitável. As mãos suadas, a respiração curta, os pensamentos embaralhados. Zé estava diante dela, esperando a verdade. E naquele instante, Virginia percebeu que não havia mais como escapar. O quarto estava mergulhado em silêncio. Apenas o som distante do ar-condicionado preenchia o espaço. Zé, sentado na beira da cama, esperava a resposta com os olhos fixos na esposa. Virginia caminhava de um lado para o outro, nervosa, tentando organizar os pensamentos. O nó na garganta parecia impossível de desfazer. Zé, começou hesitante. Eu mexi no seu celular. As palavras ecoaram como um disparo no ar. Ele franziu a testa, surpreso, mas não bravo. Apenas surpreso. Uai, mas por quê? Ela respirou fundo. Porque eu senti que tinha alguma coisa errada. Eu vi mensagens de um número estranho, com coisas que não faziam sentido. Pareciam escondidas. Zé coçou a cabeça, tentando lembrar. Deve ser coisa do empresário.
Ele vive mandando mensagem esquisita, sem explicar direito. Já falei pra ele que não gosto disso. Virgínia sentiu o coração apertar. Ele falava com tanta naturalidade que parecia impossível acreditar que estava envolvido em algo sujo. Mas a lembrança dos documentos no pendrive continuava queimando na sua mente. Você confia mesmo nesse empresário? Tracy perguntou com a voz trêmula. Confio, Mo. Ele abriu portas para mim em São Paulo, está investindo pesado na minha carreira. Sem ele, eu não estaria fechando os shows que estão vindo agora. As palavras do marido foram como um soco no estômago, exatamente como Mariana havia avisado. O empresário usava a confiança de Zé para envolvê-lo em contratos de fachada. Virgínia mordeu os lábios, tentando decidir se revelava ou não o que sabia. Mas o medo falou mais alto. Se dissesse que tinha se encontrado com uma mulher desconhecida em São Paulo e recebido um pendrive cheio de documentos, Zé poderia achar que era tudo invenção. Ou pior, que ela estava sendo manipulada por alguém querendo derrubá-lo. Eu só fico preocupada. Desviou o olhar. É muita responsabilidade, muito dinheiro envolvido. Zé se levantou e segurou suas mãos. Eu sei que você se preocupa. E é por isso que eu confio tanto em você. Você sempre me protege. Mas precisa confiar em mim também. As lágrimas escorreram silenciosas. Ele a abraçou forte, como se quisesse selar ali a promessa de que nada poderia abalar os dois. Virgínia fechou os olhos, mas sabia que não era tão simples. Na manhã seguinte, as coisas pioraram. Uma matéria em um portal nacional estampava: Contrato milionário de Zé Felipe em São Paulo levanta suspeitas de fãs. O texto era especulativo, sem provas concretas, mas mencionava os valores altos demais e a pressa para assinar o acordo. Virgínia sentiu um frio na espinha. Alguém já estava começando a ligar os pontos. Talvez Mariana tivesse razão. Havia gente grande envolvida e a imprensa já farejava o cheiro de escândalo. Durante o almoço em família, Leonardo comentou sobre a repercussão. Esse povo da mídia adora inventar coisa. Mas tem que ficar esperto, viu, Zé? Não assina nada sem ler direito. Poliana olhou para Virgínia de forma sutil, como se pressentisse que a nora sabia mais do que estava dizendo. O clima ficou pesado. Até mesmo as crianças pareciam sentir a tensão. Naquela noite, sozinha no closet, Virgínia abriu novamente o pendrive. Olhou para as planilhas, para os contratos, para os prints de conversas. A sensação era de que tinha uma bomba nas mãos. Mas pela primeira vez, começou a pensar em usá-la. O celular vibrou outra vez. Era Mariana. A mensagem era curta. Segunda-feira, 10 horas. O contrato vai ser assinado. Se quiser impedir, é agora ou nunca. Virgínia fechou os olhos, sentindo o coração acelerar. A segunda-feira se aproximava rápido, e ela sabia que não poderia mais ficar em cima do muro. A decisão estava prestes a ser tomada. E a reação de Zé quando soubesse da verdade inteira poderia mudar tudo para sempre. A segunda-feira amanheceu abafada em Goiânia. O sol mal tinha despontado no horizonte e já fazia calor. Virgínia levantou cedo, mas a noite mal dormida deixava o corpo pesado e a mente em turbulência. Na mesa do café, Zé Felipe estava animado, falando sobre a viagem que faria para São Paulo no início da tarde. O empresário havia marcado a reunião para assinar o contrato milionário, e ele enxergava aquilo como uma vitória para a carreira. Virgínia mal conseguia tocar na comida. O pão de queijo esfriava no prato. O café permanecia intocado. O olhar perdido denunciava a guerra interna. O pendrive continuava escondido no closet, mas parecia gritar dentro de sua bolsa imaginária, exigindo ser usado. "Mo, você não vai comigo?" perguntou Zé ao perceber o silêncio. "Ia ser bom ter você lá." Ela respirou fundo. "Acho melhor eu ficar. Tenho gravação marcada." Ele sorriu sem desconfiar. "Tudo bem, mas depois te conto como foi." Virgínia sentiu o coração doer. O tempo estava se esgotando e ela ainda não sabia se tinha coragem de impedir a assinatura. Durante a manhã, tentou gravar stories para distrair a mente, mas os seguidores perceberam a tensão. Comentários inundaram as redes. "Você parece chorosa. Tá escondendo alguma coisa?" "Cadê o sorriso, Virgínia?" Até mesmo os portais de fofoca, atentos, noticiavam a suposta mudança de humor dela como indício de crise no casamento. Por volta das 9h30, o celular vibrou. Uma nova mensagem de Mariana. "É agora. Se não fizer nada, não haverá volta." Virgínia sentiu o sangue gelar.
Correu até o closet, pegou o pendrive e o colocou na bolsa. O coração batia descompassado. Tomou uma decisão impulsiva. Iria para o aeroporto. Não podia deixar Zé assinar aquele contrato sem saber a verdade. No caminho dentro do carro de aplicativo, as mãos tremiam. Imaginava o rosto dele ao descobrir que tinha sido enganado, ou pior, o olhar de decepção ao perceber que ela havia escondido tudo até o último momento. A cidade passava rápida pelas janelas. Avenidas largas, outdoors com propagandas de shows sertanejos, o ritmo apressado de uma segunda-feira comum. Mas para ela nada era comum. Chegando ao aeroporto, encontrou Zé na sala de embarque. Ele sorriu ao vê-la chegar surpreso. Uai, você mudou de ideia? Virgínia não conseguiu responder de imediato. Apenas segurou a mão dele e puxou para um canto mais reservado. As palavras engasgadas finalmente explodiram. Zé, eu preciso te falar uma coisa antes de você viajar. Ele franziu a testa, preocupado. O que foi, Mo? Você tá me assustando. Ela respirou fundo. Tirou o pendrive da bolsa e colocou na mão dele. Esse contrato que você vai assinar não é o que parece. Eu descobri coisas. Esse empresário tá usando seu nome em negócios sujos. O choque estampou o rosto dele. Como assim? De onde veio isso? Eu não posso explicar tudo agora. Mas eu tenho provas. Vi documentos, planilhas, conversas. Você tá sendo enganado, Zé. Ele olhou fixamente para ela, tentando processar. O barulho dos alto-falantes anunciando voos parecia distante. O tempo parou. Virgínia segurava as lágrimas, temendo a reação. Você mexeu no meu celular, disse ele devagar, como quem monta as peças do quebra-cabeça. Ela assentiu, chorando. Mexi. E encontrei coisas que me levaram até uma pessoa que me mostrou tudo isso. Eu só queria te proteger. O silêncio foi esmagador. Zé olhava para o pendrive na mão, depois para a esposa, como se estivesse entre acreditar ou se sentir traído. Ao redor, pessoas passavam apressadas, mas nada mais existia além dos dois. Finalmente ele disse, se o que você está falando for verdade, você me salvou. Mas se não for, você colocou tudo em risco. Virgínia sentiu o coração despedaçar. Era exatamente o medo que a perseguia desde o início. O embarque foi anunciado. Zé fechou a mão sobre o pendrive, respirou fundo e acrescentou, eu vou a São Paulo, mas não vou assinar nada até ter certeza. Ela tentou sorrir entre lágrimas. Era tudo o que podia pedir naquele momento. Tempo. Enquanto o viu caminhar para o portão de embarque, carregando consigo o pendrive que poderia mudar suas vidas, Virgínia sabia que a próxima reação dele seria definitiva. O futuro da família, da carreira e do casamento dependia do que ele descobriria em São Paulo. O voo para São Paulo durou pouco mais de 1 hora, mas para Zé parecia interminável. O pendrive na mochila pesava mais do que qualquer mala. Enquanto o avião cortava as nuvens, ele se perguntava se aquilo era real ou apenas mais uma armação de pessoas invejosas querendo destruir sua carreira. As palavras de Virgínia ecoavam na mente. Você está sendo enganado. Ao chegar, foi direto para o hotel onde a reunião estava marcada. O empresário o esperava na sala de convenções, acompanhado de assessores e advogados. Tudo parecia impecável, profissional, organizado demais. Sobre a mesa, os contratos já impressos, canetas à disposição, copos de água. Mas Zé não conseguia tirar os olhos da pasta à sua frente. Antes de qualquer assinatura, pediu licença e ligou o notebook. Conectou o pendrive que Virgínia havia entregado. Enquanto as telas se abriam, sentiu o coração disparar. As planilhas mostravam valores altíssimos, transferências para empresas que ele jamais ouvira falar. As conversas salvas exibiam frases que indicavam claramente que seu nome estava sendo usado como fachada para movimentações suspeitas. O empresário percebeu a mudança no semblante dele. Tá tudo certo aí, Zé? Ele fechou o notebook devagar. Quero entender melhor esses contratos. Esses valores não fazem sentido. O homem tentou disfarçar. É só questão de formalidade. Você não precisa se preocupar. Confia em mim, vai dar tudo certo. Mas naquele momento Zé já sabia. A naturalidade forçada, as explicações vagas, tudo confirmava que Virgínia estava certa. Ele se levantou da cadeira, respirou fundo e disse, eu não vou assinar nada até meu advogado analisar. O silêncio tomou conta da sala. O empresário tentou insistir, mas Zé foi firme. Recolheu suas coisas e saiu, deixando todos atônitos. No táxi de volta ao aeroporto, ligou para Virgínia.
A voz dela tremia ao atender. E aí? Perguntou ansiosa. Você estava certa, respondeu ele em tom grave. Se eu tivesse assinado, teria me colocado numa roubada enorme. Do outro lado da linha, ela chorou aliviada. Eu só queria te proteger. Eu sei, Mo. A voz dele suavizou. Mas você devia ter me contado antes. Confiar um no outro é tudo que a gente tem. As palavras pesaram. Virgínia sabia que tinha errado ao esconder, mas também sabia que, sem provas, seria impossível convencê-lo antes. Na volta a Goiânia, Zé a recebeu com um abraço apertado. Havia lágrimas nos olhos dele, mas também gratidão. Você salvou a gente, Vi. Mas da próxima vez promete que não vai carregar isso sozinha? Ela assentiu emocionada. Prometo. O casal decidiu, então, levar as provas para um advogado de confiança da família. A investigação mostraria ao público que Zé não tinha culpa de nada. Apenas havia sido usado por empresários sem escrúpulos. A imprensa, que antes especulava sobre crise no casamento, se surpreenderia ao ver o casal unido, enfrentando juntos o escândalo. E foi exatamente isso que aconteceu. Algumas semanas depois, em um vídeo publicado no canal de Virgínia, os dois apareceram lado a lado, explicando a situação. Milhões de seguidores assistiram, apoiando e elogiando a coragem. Os rumores de crise deram lugar a mensagens de força e carinho. Naquele mesmo vídeo, Zé olhou para a câmera e disse: às vezes a gente descobre as coisas do jeito mais difícil, mas a reação que importa é quando a gente escolhe lutar junto. Virgínia sorriu, enxugando as lágrimas. A surpresa não foi apenas descobrir que Zé havia sido enganado, mas perceber que, mesmo depois de tudo, o amor entre eles era mais forte do que a dúvida. O escândalo se transformou em lição, e a vida seguiu. Ainda sob os holofotes, mas agora com uma confiança renovada, construída não pela perfeição, mas pela verdade em